Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e cuidando de si também, cuidando dos demais aí, que vocês gostam, que vocês amam, atentos às recomendações da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Bom, meu nome é Eduardo Miranda, sou professor de Sociologia e hoje vou trabalhar com vocês, na verdade, mais um resumo sobre o que a gente andou vendo aí nas aulas anteriores, né, sobre esse capítulo que falou sobre a globalização, né, esse caráter de integração e interdependências, duas dimensões que a gente viu fazem parte aí dos textos e das análises que a gente pontuou aí nas aulas passadas. Então vamos dar uma olhadinha lá no que a gente preparou aqui para resumir um pouquinho esse capítulo como um todo, né? Então, a gente viu que hoje o que a gente considera na sociologia globalização econômica seria basicamente essas duas grandes dimensões, né, que são juntas, né? A gente está falando de um cenário junto, mas que se divide em duas grandes dimensões. A primeira é a integração. O que seria essa integração, né? O aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais dos países. Aqui já vem um primeiro grande adendo para quem vai fazer vestibulares já no ano que vem, né? E assim por diante, os testes, Enem, etc. As provas, né, propriamente dito. O nome a gente fala globalização econômica, mas é importante o aluno já salientar, né, já ter a maturidade de entender que a globalização econômica, pela economia ser uma questão das ciências humanas e sociais, ela não está restrita apenas às questões econômicas, né? Dentro desse nome globalização econômica, a gente tem a integração não apenas econômica dos países, né, mas também culturais, políticas, né, sistemas de governo, sistemas políticos, inclusive organismos internacionais que perpassam a ideia dos estados nacionais, né, que são supranacionais, portanto. Então, tudo, a própria questão da cultura, né, se você pensar o peso da arte, que é produzida, por exemplo, nos Estados Unidos da América, através de estúdios ali de Hollywood, como isso perpassa o mundo todo, né? Então a gente não está falando apenas do sentido econômico da produção dessa arte, né? A gente está falando também das questões simbólicas, né, subjetivas, abstratas dessa integração. E aí tem ok? Então essa é a primeira dimensão. Aí tem a segunda dimensão, que é diferente, como ali mostra o slide, que é a questão da interdependência. É fina essa diferença, mas vamos lá tentar ficar aqui no sentido mais crítico da aula, né? Então, se a integração é esse aumento das ligações, né, tanto econômicas quanto culturais, políticas dos países, a interdependência tem a ver com a dependência, como o nome diz, desses países todos, não só quando a gente fala de fatores econômicos, mas também políticos, né? E que aí ocorrem em um país e são capazes de alterar os demais. A gente viu isso muito claramente agora com a questão da pandemia, né? A gente viu que era a priori um primeiro movimento, a gente até citou isso nas aulas passadas, né? Um caso mais isolado ali, quase que restrito a uma cidade da China, que a priori aqui no Brasil naqueles primeiros meses nem parecia tão, digamos, impactante ou tão assim merecedora de atenção, e talvez tenha aí residido o maior erro, né, do governo brasileiro ou da população, né, que isso não é só uma questão de governo, é uma questão de consciência das pessoas também. E a gente viu rapidamente, né, em questão de dias, aí, um mês, dois, a gente começar a viver todos aqueles traumas e problemas que a China também estava vivenciando, de certa forma vivencia ainda. Então, para entender como isso tudo está interligado, né, no sentido da integração, e também é dependente, porque numa falsa aparência, às vezes a gente pode acreditar que o que está acontecendo lá longe não interfere no nosso dia a dia prático aqui. Mas como esse termo globalização econômica ele engendra todo esse caráter, essa dimensão de interdependência, a gente tem que começar a ficar muito mais atento a essas questões, ok? Então esse é o primeiro slide já de revisão, e aí a gente vai na sequência ali do capítulo falar também das origens históricas dessa globalização econômica, né? Aí, claro, tem uma origem histórica mais histórica ainda, digamos assim, que nos remete lá ao século XV, XVI, das grandes navegações, né, da exploração colonial. O Brasil foi uma dessas vítimas, né, com a chegada dos portugueses aqui, toda a circulação de produtos que movimentou toda a nossa economia colonial, né, através do pau-brasil no primeiro momento, depois do ouro e da prata, né, Minas Gerais e regiões do centro-oeste do Brasil, depois o forte da escravidão lá com a cana-de-açúcar, né, no Nordeste brasileiro, na Bahia e tal. Então, tudo isso fica muito evidente que tem a ver já com alguma coisa que a gente chama hoje de globalização. Claro que com outros formatos, né, ainda muito mais incipiente, mas já é um começo, né, nessa leitura mais histórica do que a gente está chamando aqui de globalização. A interligação, né, a interdependência
e também a integração entre os países. Aí já tem uma história um pouco mais recente, digamos assim, que a gente vai colocar do final da Segunda Guerra, né, aqueles acordos, em especial a gente destacou nas aulas anteriores, o acordo de Bretton Woods, que foi lá em 44, portanto bem no finalzinho da guerra, estabelecido por diversos países, mas liderado pelos Estados Unidos da América e sua entrada posterior, né, na Segunda Guerra Mundial, e principalmente a Grã-Bretanha. Lembrar que não é só a Inglaterra, né, aqueles países todos que fazem parte da Grã-Bretanha com o objetivo de garantir a paz e a prosperidade econômica, não só naquelas regiões afetadas principalmente pela guerra, em especial a Europa, em especial a Itália, né, a Alemanha e também países asiáticos como o Japão. E tudo isso já vai começando a ser lido como uma história mais recente, digamos, dessa globalização econômica. Na sequência desses acordos vem uma grande característica que a gente também tentou enaltecer nas aulas passadas, que foi a adoção do dólar como moeda internacional. Né? Antes a gente tinha o dólar, a gente tinha o ouro como a referência, até a Segunda Guerra. Depois passou-se a ser o dólar, como a gente vê hoje nos noticiários amplamente divulgados, até hoje, né, no dia a dia da organização econômica do mundo. Né? Então esse é um reflexo desse período. É importante colocar ali onde que começou esse processo todo mais recente da globalização. Também destacamos ali no quadrante do lado, quais são principalmente, digamos assim, os acordos, né? O que foi acordado desses acordos que a gente está chamando que é o Bretton Woods, né? O que foram as medidas principais? Aqui a gente destaca duas, né? A liberação gradual do comércio internacional, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, isso começa a acontecer muito em função desse acordo anterior, né? O que começa a acontecer? A liberação do comércio internacional, com o dólar sendo, digamos, a moeda que vai balizar aí todas as transações e tal. E o estabelecimento de regras para a circulação monetária internacional. Né? Então, alguns organismos começam a se destacar, do tipo o FMI, né? O próprio Banco Internacional de Reconstrução do Desenvolvimento, que a gente chama de BIRD, e também outros. Né? Aqui a gente cita alguns só, mas hoje a gente tem uma série aí de organizações que a própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, que ajudam, né, o mundo nessa escala mais internacional a estabelecer regras, parâmetros e, digamos assim, também fiscalizações para circulação aí de bens, né, e as mercadorias e etc. Okay? Aí a gente tem, no quadrante lá ainda da interdependência, né, aquela que eu citei, o caso da pandemia, algumas outras características que são importantes de fazer, principalmente desde 1970 para cá. Né? Se a gente estava lá em 40, no final de 40, com a Segunda Guerra, trazendo esse recorte da globalização econômica, aqui a gente vai ver uma das dimensões dessa globalização econômica, que é a interdependência, bastante acentuada a partir da década de 70. Por quê? Porque a interdependência econômica de países teve início já depois do pós-guerra e foi acentuada com o conjunto de acontecimentos da década de 70. Então, começa lá no final do 40, né, com os acordos, mas em 70 tem um grande salto. Então, vamos ver por quê, né? Aí a gente caracteriza 3 explicações para acentuar, né, para a gente dizer o porquê que isso começou a acelerar, a catalisar. A primeira foi a mudança do sistema produtivo de mercadorias, então a gente tem uma crise daquele modelo fordista, que vocês estudam também na história, penso eu, e passa-se a pensar, né, num modelo mais próprio ou parecido com o que a gente chamou de toyotismo, né? Vocês estudam isso, penso eu, depois se precisar retomar tem também nos textos aí do material de vocês. O choque ocorrido nas crises do petróleo, né, principalmente em 73, mas vai até 79, isso é bem importante, né, uma grande crise, digamos, similar ao que aconteceu lá na crise de 29, né, não com os mesmos pesos, com as mesmas consequências, mas afetando um produto em cheio, né, que era o petróleo, que mais ou menos até hoje é um dos produtos mais importantes para regular a economia, então isso é muito importante. E claro, e quase que consequência disso, a desvalorização do dólar, né, e o fim dessa vinculação com o ouro. Isso acontece principalmente também na década de 70, também inflacionado aí por essas crises do petróleo todo. Isso tudo acarreta numa desregulamentação financeira. Por que é isso? Né? Os países eliminaram os controles e as regras que limitavam a circulação do dinheiro nas suas fronteiras, transformando as principais moedas nacionais em objeto de interesse especulativo de investidores financeiros. Né? Então, talvez essa é a característica mais atual dessas 3 que a gente citou, que são mais pontuais, ali, conjunturais. Essa ainda é uma característica, digamos, que acontece até agora. Né? A gente não está mais falando de crise propriamente do petróleo, apesar que estamos, né, agora com a pandemia estamos, mas até muito recentemente a gente não estava falando mais de crise do petróleo, mas essa desregulamentação financeira
é evidente e todo país luta muito, né, diariamente, em termos econômicos, pensando em superar esses problemas aí que vem desde, aí, como a gente viu, da década de 70. Aí a gente tinha separado um filme para vocês assistirem também na aula passada, espero que vocês tenham assistido, quem não assistiu ainda dá tempo de assistir, que vai mais ou menos mostrar todos esses impactos, né, da interdependência, como a gente viu, da globalização econômica e da interação, né, da questão que está tudo muito ligado, e tem a ver também com um fato real, que foi o filme retrata a bolha, né, especulativa de 2008, norte-americana, e aí é bem legal vocês tentarem entender, não é um filme simples, né, ele é bastante complexo, ele tem muitas tramas envolvidas ali, então sugiro que vocês assistam, reassistam, estudem o filme também, não só assistam, que vale a pena para esse momento aqui das nossas aulas. E por fim eu separei alguns exercícios, pessoal. Os exercícios eu costumo fazê-los aqui com vocês, mas no sentido mais assim de passar para vocês uma possível forma de fazê-los, né? Mas nada substitui vocês mesmos fazerem. Então eu vou pedir a gentileza que vocês pausem o vídeo, né? Quem tiver aí possibilidade, então vai lá, aperta lá para pausar, vou dar uns segundinhos aqui para vocês pausarem o vídeo. Por quê? Porque aí vocês fazem o exercício, né? Vocês podem acompanhar também pelo livro, ou fazer aqui mesmo, lendo, né? E escolher ali uma das alternativas. Depois desses segundinhos eu vou disponibilizar o gabarito. Então a gente tem um exercício que é esse aqui, depois eu selecionei um segundo ainda, que estão lá na seção Hora de Estudos do material de vocês, do livro didático de vocês. Esse aqui é um exercício bem interessante, que vai falar ainda daquele contexto de Bretton Woods e tal. Então sugiro que vocês leiam, quem ainda não pausou o vídeo, pause. Quem já pausou, eu vou passar o gabarito aqui então para vocês, que vai falar um pouquinho sobre Bretton Woods, né? Então é um exercício específico sobre Bretton Woods que a gente estudou nas aulas passadas e nessa. Ali vai falar basicamente o contexto histórico, vai citar um trecho lá de uma obra interessante sobre o capitalismo global, e aí vai trazer algumas alternativas que tem que ter a ver, digamos, com esse contexto e com esses acordos de Bretton Woods. Se a gente for lê-las, né, todas as alternativas, a gente vai perceber que o gabarito está na alternativa C, né, que foi a formação de uma interdependência muito voltada às aulas, né, que a gente viu lá a questão da interdependência, envolvendo alguns países do hemisfério norte liderados pelos Estados Unidos, fortaleceu o capitalismo no contexto de Guerra Fria. É isso aí mesmo. As outras alternativas têm erros até relativamente simples da gente detectar, eu não vou passar por todos eles, mas penso eu que vocês não vão ter nenhuma dúvida. Se tiverem, sugiro que recorram de novo à leitura do capítulo, vão perceber que essas alternativas têm erros, né? Então a única correta é a alternativa C. E aí um exercício do Enem, esse mais direto, mais objetivo, né? Tem um trechinho ali de um texto clássico também, de um marxista chamado O Enigma do Capital, e aí ele vai basicamente fazer um comando, né? Então, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido ao quê? Então a gente tem que ler o texto, interpretar, pensar nas aulas e tentar identificar qual foi o principal, né? Foi devido ao que aconteceu essa crise que está descrita ali no texto. E aí o texto já começa dizendo que até o fim de 2007, então a gente já está pensando em que crise a gente está falando, né? Aí pelo assunto você já percebe que está falando da crise imobiliária, que tem muito a ver com o filme que a gente viu também, ou que vocês deveriam ter visto, né? Que a gente já tinha sugerido, O Grande Aposta, né? Se não me engano a tradução em português. Então, levando ali em conta aquelas 5 alternativas, A, B, C, D e E, o gabarito fica na alternativa C, de novo, né? A interdependência do sistema econômico. Essa é uma questão que caiu no Enem, que eu considero relativamente fácil para quem se dedicou aí, prestou atenção nas aulas aqui conosco, ok? Pessoal, era isso. Até semana que vem. Fico à disposição aí. Espero que vocês continuem se cuidando e estudando dentro da medida do possível aí. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.